Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E como eu sempre lembro aqui a vocês, a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, tem os trabalhos doutrinários, que são as reuniões públicas. Então, aqueles que estiverem passando por perto, que quiserem conhecer a casa, serão muito bem-vindos para estar aqui com a gente. E na quarta-feira, tanto nesse formato aqui, quanto também de forma presencial na nossa casa, nós temos o grupo de estudos das obras básicas, que no momento, está estudando o Livro dos Espíritos. Então, também quem estiver passando quarta-feira aqui por perto, pela Cidade Nova, em Salvador, vem conhecer o grupo, que será um prazer estudarmos juntos. Mas vamos lá? Vamos continuar com o nosso estudo hoje. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e já estamos no capítulo 6º, Vida Espírita. E no momento, nós estamos no item do capítulo 6º, que trata da escolha das provas, ou seja, escolha das experiências quando nós retornamos no nosso processo reencarnatório, nesse nosso aprendizado enquanto espíritos imortais que somos. E na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 270. Quem está chegando aqui agora vai lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar com a gente. E hoje vamos dar prosseguimento com a pergunta número 271. Lembrando que a tradução que eu leio aqui para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem aí do Livro dos Espíritos. Então vamos lá? Capítulo 6º, Vida Espírita, item Escolha das Provas, pergunta número 271, em que Kardec vai dizer: no estado errante, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa o espírito poder realizá-lo, renascendo, por exemplo, entre canibais? Então, o que é que Kardec quer saber? Primeiro, no estado errante. Então, a gente já viu, erraticidade é um estado de erraticidade. É quando o espírito está no plano espiritual, ou seja, desencarnado, e ainda está nessa condição de ir e vir. Ainda é necessário passar pelo processo de retorno através das encarnações. Esse tempo que o espírito fica lá e ainda é necessário esse ir e vir no processo reencarnatório, porque vai chegar um determinado momento que não vai precisar mais. Mas enquanto está nesse ir e vir, ele está no estado errante. Ele está nessa condição de estado em que virá ainda retornar, reencarnar, voltar de novo. Então, Kardec pergunta, quando nós estamos ainda nessa condição de ir e vir, e estudando as diversas condições nas quais a gente pode
evoluir, progredir, se desenvolver enquanto espírito, o que é que pensa o espírito renascendo, por exemplo, entre canibais, ou seja, pessoas que comem ainda carne humana, ainda que se alimenta de outros seres humanos. Kardec quer saber o que é que pensa um espírito para escolher ter um processo reencarnatório desse jeito, convivendo com espíritos que ainda estão nessa condição de comer carne humana, de se alimentar de outras pessoas. Os espíritos vão responder. Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos de mesma natureza ou que eles são inferiores. Ou seja, não são espíritos que estão em condições de escolher e dizer assim, ó, eu vou querer reencarnar e a experiência que eu quero é vir junto de pessoas que se alimentam de carne humana, que ainda estão... Não, são espíritos que em seu nível de desenvolvimento ainda estão nesse estágio, ainda estão aprendendo e ainda fazem esse tipo de coisa, ainda passam por experiências que cabem naquele nível evolutivo em que ele está, por ignorância, porque é uma questão de desenvolvimento, né, de sair de simples e ignorante. Quanto mais a gente está no início desse processo, mais ignorante. Quanto mais a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando cada vez mais, mas não dá saltos. Então, os espíritos vão dizer, quem vai reencarnar é quem está nesse mesmo nível. São espíritos dessa mesma natureza ou que é inferior ainda a esse. Espíritos que estão ainda estagiando nas experiências, né? Que saiu já do estágio anterior, né? Reino animal, iniciou sua jornada enquanto espírito, mas ainda não tem uma estrada longa. Está no começo disso aí. E Kardec faz um comentário a essa resposta dos espíritos. Ele vai dizer, sabemos que os nossos antropófagos, ou seja, aqueles que comem carne humana, carne de outros seres humanos, não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade absolutamente não encontra analogia sobre a Terra. Esses espíritos são, portanto, inferiores aos mais inferiores de nosso mundo e vir entre os nossos selvagens significa para eles um progresso. Como seria um progresso para o canibal conviver em uma comunidade civilizada, embora exercendo uma profissão que os obrigasse a derramar sangue? Se não objetiva uma vida mais elevada, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que consiste uma das necessidades da reencarnação, que mostra verdadeiramente, que se mostra verdadeiramente concorde à justiça de Deus. De outro modo, em que se transformariam esses milhares de seres que morrem diariamente no último estágio de degradação se não tivessem os meios de se elevar? Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? O que é que Kardec está querendo dizer com esse comentário dele? Esclarecer para nós que os antropófagos, né, principalmente naquela época lá de Kardec, 1857, ou seja, pessoas que ainda se alimentam de carne humana de outros seres humanos,
eles não estão no último grau da escala, ou seja, terceira ordem de último grau, que está nos seus primeiros estágios de aprendizado enquanto espírito ainda muito rudimentar, com uma consciência ainda muito precisando de desenvolvimento, ainda nos estágios iniciais do desenvolver a consciência, do ampliar a consciência. E que existem outros mundos que não estão na condição do planeta Terra, ou seja, ainda estão na condição de planeta primitivo, onde tem seres que são ainda mais embrutecidos e de uma ferocidade muito maior que a Terra, que não se encontra nem analogia. E esses espíritos são, portanto, inferiores aos mais inferiores do nosso mundo, porque são espíritos que têm um padrão de vibração e evolução de um planeta primitivo, de um planeta inferior à condição atual do planeta Terra. Então, quando esses espíritos já apresentam algum grau de crescimento, de esclarecimento, de possibilidade de mudança, esses espíritos vêm reencarnar no planeta Terra, ou seja, num planeta de um estágio melhor, porque eles estavam em um planeta inferior ao nosso mundo, e ele vem entre os nossos, né, índios, entre os povos ainda, que nós chamamos de selvagens, e para eles isso já significa um progresso. Da mesma forma, ele diz como seria um progresso para um canibal, ou seja, alguém que teve uma experiência de vivenciar isso, numa próxima encarnação, vindo numa comunidade já civilizada, porque já apresenta sinais de ampliação de consciência e desenvolvimento, que já permite que não venha mais naquele ambiente, vai estar em locais ou exercendo profissões que os obriguem a derramar sangue, ou seja, ainda vão lidar com esse tipo de experiência. Por exemplo, vão trabalhar num matadouro, vão trabalhar com abate de animais. Por quê? Porque ainda existe uma tendência no espírito que está em processo de aprendizado, porque Kardec esclarece aqui. Isso é uma forma deles irem melhorando, depurando as questões internas que precisam ser melhoradas. Porque senão, se essas pessoas desencarnassem nessas condições sempre e voltassem sempre nesses mesmos lugares, elas não teriam condições de compreender o progresso, algo melhor, uma condição melhor do que aquela. E o divino, o Criador, Kardec vai dizer aqui, nesse processo reencarnatório é onde se manifesta essa justiça do Criador, que permite que essas pessoas venham num ambiente onde isso já não é mais possível, não cabe mais esse tipo de experiência, para que elas aprendam. Então, elas ainda vão trabalhar ou ter experiências que vão fazer com que elas trabalhem essas tendências que ainda estão presentes no espírito, porque a tendência é do espírito e não do personagem, para que junto com aqueles, ou seja, com essa comunidade que já está no nível de aprendizado mais avançado do que ele possa ir compreendendo e transformando essas tendências do espírito, ampliando a sua consciência e compreendendo que o caminho da evolução vai perpassar por outro tipo de aprendizado e de experiência, e não aquelas que anteriormente ele vivenciou nas encarnações passadas. Então, voltando aqui à fala de Kardec, o espírito não dá saltos, ele vai gradativamente aprendendo, e à medida que ele mostra uma tendência de que está melhorando, de que já está num um nível de compreensão
mais avançado até do que aqueles com quem ele convive. No próximo processo reencarnatório, ele vai vir num ambiente que lhe possibilite avançar nesse novo movimento de ampliação de consciência, de diminuição de ignorância que ele está. E com isso, ele vai aprendendo com aquela coletividade, com aquela comunidade em que ele vai ser inserido e que determinados hábitos, comportamentos não cabem mais, já fizeram parte do passado. Ou seja, em algum momento da escala evolutiva desses espíritos, eles também já passaram até por esse processo da antropofagia. Mas agora já compreendem e lidam de uma forma melhor. Então, esses espíritos vão vir nessas comunidades para que ele possa trabalhar, modificar e transformar essas tendências. Porque Kardec vai dizer aqui, o espírito não pode avançar senão gradualmente. A gente não dá saltos, gente. A gente vai aprendendo e cada experiência reencarnatória é para que a gente vá melhorando, compreendendo mais, ampliando mais a nossa consciência, diminuindo cada vez mais a nossa ignorância, mas isso não se dá de um salto. Então, são diversas experiências para que a gente vá tendo elas de maneiras diferentes, até que a gente compreenda, internalize aquilo e que aquilo se torne uma competência, uma habilidade do espírito. A partir daí, ele vai de forma crescente, porque não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Então, não dá para de um salto o espírito sair, né, da barbárie e já está de fino, né, trato, como se diz, com uma percepção, uma capacidade de entendimento. Não é assim que acontece. O processo se dá por várias experiências, né, para que aquilo se transforme numa habilidade, numa competência do espírito de lidar com situações daquela natureza. E desse modo, o divino, o Criador, possibilita que todos os espíritos tenham sempre condições de aprendizado, porque nós temos diversos tipos de mundo, em diversos níveis evolutivos, que vai ter sempre um local propício para o aprendizado que será melhor para o espírito no estágio evolutivo em que ele se encontra. Porque se não fosse assim, Kardec vai dizer assim, esses espíritos estariam fadados a ficar nessa condição para sempre, de forma infinita. Afinal de contas, nós somos imortais. Então, não. A partir do momento em que apresenta as condições, ele vai ser inserido em locais onde ele possa já experimentar uma experiência diferente com outros que já passaram há tempos atrás por esse tipo de experiência, mas que hoje já atuam de forma diferente, para que ele possa trabalhar essas tendências, para que ele possa incorporar em si essas novas competências, essas novas habilidades de lidar com o outro. Ok, meus amores? Hoje nós vamos ficar por aqui, porque essa pergunta número 271, ela é um pouco extensa, né? Porque ela tem a resposta dos espíritos, dizendo que esses espíritos, quando estão no estado errante, e que por que eles vão renascer, escolhem, né? O que é que pensa o espírito para vir junto com espíritos que ainda estão nesse nível e evolutivo e que são considerados como canibais, que são os antropófagos. Os espíritos dizem que esses espíritos não são espíritos avançados, mas são espíritos que ainda têm
a mesma natureza desses, ou seja, que são ainda espíritos que estão numa condição inferior de desenvolvimento espiritual. Não é porque é inferior a outro, inferior porque na sua trajetória ainda não se desenvolveu tanto aquele que foi criado antes, ou que foi criado, além de ter sido criado antes, ou seja, primeiro utilizou de uma forma melhor as experiências. Então, é inferior nesse sentido, da mesma natureza. E que eles terão sempre a oportunidade, quando mostrarem que já têm uma condição de ir para um nível melhor, de estar junto àqueles que vão lhe propiciar um tipo de experiência de aprendizado de uma forma melhor. Aí tem o comentário de Kardec aqui que é extenso, como eu falei, então tem muito material para a gente refletir até a próxima quarta-feira. Afinal de contas, nós somos um grupo de estudos, né? Não somos um grupo de leitura. Não temos pressa nenhuma de terminar as 1018 perguntas. Nós estamos aqui para estudar, para refletir, para entendermos como se dá o processamento, o processo, o desenvolvimento da nossa jornada de aprendizado enquanto espíritos imortais. Então, eu vou esperar vocês aqui na próxima quarta-feira, às 19 horas, nesse formato, e lá na instituição de forma presencial, para nós darmos prosseguimento com a pergunta número 272. Quarta-feira, às 19 horas. Semana que vem, nós nos encontramos aqui. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.